Olha, muita gente está aguardando a volta do transporte coletivo tal como antes, né? Os ônibus na mesma quantidade, passando pelos mesmos pontos, garantindo que a pessoa possa ir e vir. Um pagamento de um acordo foi firmado. A prefeitura fez um entendimento com as empresas para fazer um pagamento de cerca de 21 milhões de reais para as empresas. E a questão está resumida aqui na tela para você. O débito entre empresas e prefeitura, ou seja, o que a prefeitura deve para as empresas, 21 milhões. Isso já foi acordado, a prefeitura reconheceu essa dívida. 10 milhões e meio serão pagos em 2021 e o restante a partir de 2022. Então a prefeitura está dizendo que vai pagar, mas vai pagar 10 milhões e meio agora, ano que vem paga o restante. O parcelamento dos valores ficou da seguinte forma. Esse dinheiro não vai ser feito pagamento integral, como você já percebeu. 4 milhões e meio iniciais, uma parcela de 3 milhões em novembro de 2021, mês que vem, parcela de 3 milhões em dezembro de 2021, finalzinho do ano, restante em 2022, pagamentos mensais de 1 milhão e 200 mil. E aí fecha a conta aí dos 21 milhões. Então a liberação está sendo passo a passo, paulatina. Dos 4 milhões e meio foram pagos até agora os seguintes consórcios. Consórcio Urbanos, linha da Zona Leste de Teresina, e Transcol, linha da Zona Sul da capital. Foram os que foram pagos até aqui, além, na quarta-feira, vai estar sendo programado o pagamento do consórcio Teresina, linhas da Zona Sudeste, e o consórcio Porti, linhas da Zona Norte, para que as empresas estejam recebendo esses recursos. O que acontece? Os servidores, os funcionários, motoristas e cobradores também querem receber. E gerou um problema, a possibilidade de uma greve segunda-feira. Mas essa greve está sob risco, acho que não vai acontecer. A Débora quem vai trazer os detalhes ao vivo para nós. Débora, não se fala mais nessa possibilidade de greve? Não, Joel, só é que a população estava preocupada, né, que na segunda-feira já ia ter mais uma paralisação dos motoristas na capital. Mas o que foi determinado? Na manhã de hoje, a S-Trans, juntamente ao Sintetro, né, se reuniram na Procuradoria-Geral do município para tratar este assunto. E aí foi realmente definido que a greve foi suspensa, então não haverá mais essa paralisação dos motoristas que vem reivindicando aí por valores, né, por salário, receber o piso salarial e também esse pagamento. Eu vou conversar agora com o superintendente da S-Trans, o Major Cláudio Pessoa, para falar os detalhes da reunião e o que de fato ficou acertado para a suspensão dessa greve na segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde. De fato, pela manhã nós tivemos essa reunião na Procuradoria. Além do Procurador-Geral, se fez presente também o Dr. Daniel, que é o Procurador Judicial do município. E tivemos ali, além do presidente do consórcio CIT, os líderes de cada consórcio, né? Sudeste, Sul, Norte e Leste. Além do presidente do Sintetro, com os seus respectivos diretores. E a pauta foi exatamente a comunicação oficiosa, né, de uma paralisação por parte do CETUT na segunda-feira. Diante dessa situação, nós solicitamos essa reunião e lá foi tratado exatamente sobre os termos do acordo extrajudicial que fora lavrado há uma semana atrás. E prevendo esse termo algumas exigências por parte da Prefeitura, que seria a contraprestação, que já se deu, ou seja, todas as empresas já receberam os montantes que foram referenciados aí pelo Joelson, né? E ali agora ficou a obrigação das empresas de cumprirem com 2 quesitos. O primeiro seria exatamente aquele em que foi objeto do prefeito, que era a contraprestação para os trabalhadores, ou seja, parte desse valor que foi repassado e que será repassado às empresas, elas deverão ter proporcionalmente um repasse para os trabalhadores em cima já do acordo que fora estabelecido no ano de 2020. E o segundo é exatamente o cumprimento da ordem de serviço exarada pela Superintendência de Transporte e Trânsito, que deve ser cumprida tão logo esse pagamento seja efetuado.
E essa reunião ela serviu exatamente para que a gente aclareasse as circunstâncias para o Sintetro, que não participou do processo, exatamente porque não fazia parte dele. A relação ali era exatamente entre a Prefeitura e o CETUT. Ocorre que o próprio CETUT foi alijado do processo quando esse acordo agora for estabelecido diretamente com os consórcios, ou seja, com as empresas. Então, dessa reunião ficou estabelecido o seguinte, que eles reveriam essa situação da paralisação. O presidente do Sintetro vai conversar, de acordo com ele, amanhã pela manhã com os sindicalizados, tratando exatamente daquilo que foi dito na reunião, ou seja, nós vamos pegar a documentação das empresas, demos um prazo de 72 horas para que eles comprovassem que efetuaram os pagamentos aos empregados. Diante dessa informação, nós encaminharemos para a Procuradoria Judicial e ele vai atestar o cumprimento desse acordo junto ao Judiciário. Isso porque o pagamento subsequente das parcelas fica condicionado ao cumprimento total e restrito de todas essas cláusulas. Então, além do cumprimento da ordem de serviço, deve-se também as empresas apresentarem os comprovantes de pagamentos para os trabalhadores. Então vai ser um trabalho bem minucioso para que tenha esse retorno. Agora, o que as pessoas questionam muito, Major Cláudio, é sobre essa frota. Até então estava rodando 125 ônibus na cidade. Vocês falaram também sobre esse aumento de ônibus? Bom, na verdade é o seguinte, a ordem de serviço, quando o doutor Pessoa assumiu a prefeitura, ela era de 300 veículos. Por conta da pandemia, por conta da saída dos usuários do sistema e por conta da natureza do contrato que se tem hoje, qualquer custo que exceda a receita deve ser coberto pela prefeitura. Então, houve a necessidade de uma readequação de frota, respeitando-se, logicamente, as regras sanitárias para se evitar a disseminação da pandemia, mas também respeitou-se a condição financeira do concessionário. Porque a quantidade de veículos ela está sendo realizada com os técnicos das empresas, analisando-se os números da bilhetagem eletrônica, para só então nós verificarmos as linhas, os horários e a frota necessária para se fazer o emprego adequado do número de veículos. Ou seja, de 188 veículos, que é a ordem de serviço que nós temos, estavam sendo executados em média de 140 a 150 ônibus. Nós tivemos inclusive um acréscimo considerado nessa frota, haja vista a retomada do usuário para o sistema. Então, nós temos no mês de agosto 1.100.000 passageiros dentro do sistema. Já em setembro aumentamos para 1.200.000. A tendência é que nós tenhamos aí, mês a mês, em torno de 15 a 20% da retomada desse usuário ao sistema e, consequentemente, nós vamos estar aí com as ordens de serviço se adequando a essa realidade. Então, a retomada ela vai ser sistemática e ela vai se dar respeitando-se principalmente esses dois aspectos, né? Da viabilidade, da possibilidade financeira e principalmente das questões relacionadas ao enfrentamento do Covid, que ainda hoje nos assola, né? Mas hoje nós temos uma ordem de serviço de 200 veículos, podendo aumentar uma semana depois para 220, 230. As linhas sociais e aquelas linhas que a população ela sentiu a falta no primeiro momento, elas serão retomadas, sem falar no seguinte, que nós temos ainda operando 40 veículos cadastrados pela prefeitura para atuarem naquelas linhas que estão desassistidas pelos ônibus do sistema e temos ainda 33 vans alternativas que operam em várias linhas da cidade, né? Então a tendência, logicamente, é que a gente retome gradativamente
o usuário fidelizado, confiando no sistema, e com isso nós tenhamos aí, num futuro muito próximo, uma quantidade suficiente de passageiros e de ônibus nas ruas. Superintendente Joelson tem um questionamento. Pois não, Joelson? Superintendente, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Eu gostaria de saber em relação a outras dívidas. Esses 21 milhões, pelo que disseram os empresários, refere-se à gestão anterior, né? É o pagamento referente à contrapartida de meia passagens e gratuidades de gestão anterior. A S-Trans e a Prefeitura já reconhecerão a dívida desse ano e ela deve ser paga quando? Muito bem, Joelson. Nesse acordo que foi firmado agora, existe uma cláusula que prevê a criação de uma comissão pela Prefeitura para, num prazo de 60 dias, com igual período de prorrogação, para que a gente faça uma análise dos valores que foram apresentados pelas empresas, né? Ou seja, vamos fazer uma auditoria nesses valores e só a partir de então nós podemos estar aí estabelecendo, se for o caso, um cronograma de pagamentos também. Agora, importante que se diga, Joelson, se porventura houver uma paralisação infundada ou provocada, motivada pelas empresas, o próprio contrato já prevê, esse termo de acordo já prevê que o valor seguinte não será repassado. Isso foi bem foi um tópico bem enfatizado nessa reunião, né? Porque a intenção da Prefeitura é exatamente de, dentro das possibilidades, estar voltando o sistema de transporte coletivo, e para isso nós contamos com a boa-fé, tanto dos empresários como dos trabalhadores. Afinal de contas, o sistema não se faz só. Muito obrigada pelos esclarecimentos, superintendente da S-Trans, o Major Cláudio Pessoa, falando sobre esses últimos detalhes, o que ficou realmente acertado entre Prefeitura, Sintetro e a população que está esperando, né, Joelson, o transporte coletivo voltar a funcionar normalmente na capital.